É isso aí, pessoal. Hoje, terça-feira, 20 de agosto, nós vamos ter aí uma palestra com o Dr. Anderson falando sobre a utilização dos nossos suplementos, principalmente para os rins e vesículas. Então, ele vai passar para nós aí o conhecimento dele, o conteúdo que ele tem aí fantástico sobre essa área, né, da saúde, e aproveitando aí, claro, complementando com os nossos produtos. Então, Dr. Anderson, sem mais delongas, a sala é sua. Obrigado, Celso. Muito obrigado. Boa noite a todos, né? Agradeço primeiramente ao Celso e ao Silvano que me convidaram mais uma vez, né? A estar aqui hoje, falar com vocês sobre os nossos produtos, sobre a nossa empresa e explicar um pouquinho de cada um deles para ver qual que é a função, o que ele faz, o que ele não faz, né? E agradecer, lógico, em zero, né? Em primeiro zero a Deus, porque nós estamos aqui hoje por causa dele. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é a ozonioterapia, quem eu sou, para as pessoas que não me conhecem ainda, né? Eu sou o Dr. Anderson, sou ozonioterapeuta, trabalho há muitos anos nessa área. E o que é a ozonioterapia? É uma técnica que consiste num cilindro de oxigênio, e esse cilindro ele é conectado a um aparelho, mais ou menos desse tamanho assim, e o gás, o oxigênio, ele entra nesse aparelho, e o aparelho dá uma descarga elétrica de 15 mil volts. Então, na hora que ele dá essa descarga, ele faz com que os átomos de oxigênio eles ficam dissipados, que eles ficam todos grudadinhos, né? Então, o que ele faz quando ele dá a descarga elétrica? Ele faz isso. Então, esse aqui que está sobrando, ele vai para outro e só fica 3. Então, por isso que fala-se O3, que é o ozônio, tá? Então, o ozônio ele é muita coisa e mais um pouco. O ozônio ele ajuda a descontaminar materiais que estão ali com bactérias, fungos, vírus, né? Ele esteriliza, ele é antifúngico, então é bactericida também, né? Então ele ajuda a combater qualquer tipo de doença, ele é o quarto mais poderoso oxidante do planeta. Então, quando você faz uma esterilização com ozônio, fica muito mais limpo o ambiente. A gente consegue fazer essa limpeza de ambiente com a ozonioterapia também. Eu fiz uma parceria com um rapaz aqui de Ribeirão Preto, ele faz esse trabalho, ele leva nas empresas, nas clínicas, nas casas, ele faz a limpeza através do ozônio. Eu achei bem interessante. Então, a gente consegue fazer muita coisa com o ozônio, e na parte de saúde, ele é interessante porque ele tira a dor. Ele é analgésico, então, quando a pessoa está com problema de hernia de disco, bicho de papagaio, ler, bursite, tendinite, osteoporose, esporão, a gente consegue resolver esses problemas com a ozonioterapia. Um caso mais recente, não sei se vocês viram, a título de curiosidade, tem uma moça, não sei o nome dela, eu acabei vendo no TikTok e também vi através da programação da televisão, né, da Rede Bandeirantes. É uma moça, acho que, se não me engano, de 35 anos, ela tem muitas dores, ela tem uma doença que é a inflamação do trigêmeos, que fica nessa região aqui, por isso que fala trigêmeos, que eles são 3, são nervos, e ela tem uma dor terrível nesse nervo, e dá vontade dela pegar e se matar. Ela tem vontade de pegar o revólver e dar um tiro na cabeça dela, de tanta dor que ela sente. E eu, uns 3 meses atrás, eu peguei 2 pacientes com o mesmo problema. E elas me falaram, e elas não escovavam os dentes, porque elas sentiam muitas dores. E não é possível, gente. Você fala assim, imagina, quando a gente vai se cumprimentar de beijo, né, para dar um beijo numa outra pessoa, elas não deixavam, porque elas sentiam tanta dor que elas ficavam com vontade de se matar. E eu peguei, sabendo do poder da ozonioterapia, eu apliquei o ozônio nessa região aqui, da mandíbula delas, e não tem mais o problema, né? Então, elas foram, assim, não vou falar curadas, né, porque não pode utilizar essa palavra, mas elas conseguiram resolver o problema delas, né? E elas tomavam medicações pesadas e não tem mais o problema por causa da ozonioterapia. Então, eu me apaixonei por ozônio, né? E na primeira vez que eu vi,
E eu comecei a participar de workshops, de palestras, né? Fiz um curso muito interessante de ozonoterapia e acabei me tornando um ozonoterapeuta. Então, hoje, eu sou expert em ozônio, eu sou estudioso nessa área, e aproveitando que também já foi legalizado, né? Tem uma lei agora legalizando a ozonoterapia, então fica muito mais fácil para a gente trabalhar e chegar para os profissionais da saúde para falar sobre o ozônio. E também tem uma ala no HC, que é o Hospital das Clínicas, que eles utilizam o ozônio também na parte experimental, em caráter experimental. Infelizmente, assim, os médicos ainda não podem fazer a utilização da ozonoterapia, mas nós conseguimos fazer um tratamento de ozônio para qualquer tipo de pessoa, inclusive para animais. Eu trato cachorrinho, gatinho, por causa da ozonoterapia também. Então, eu me apaixonei por ozônio e uma vez eu pensei, falei assim, nossa, não tenho nada que eu consiga chegar perto dos meus pacientes para eles fazerem em casa, fazer o home care. Aí foi onde que a minha patrocinadora, a Selma, não sei se ela está online, agradeço ela também, e a Flavinha, que foram me levar os produtos da Ozontec na minha clínica. Aí eu sempre falo que elas cometeram um erro grande, que elas foram vender produto para mim e não levaram o produto. Como assim, né, Celso? Como que vai levar o produto e não vai levar, e não leva um produto para o cliente comprar esse produto? Aí eu fiquei doido, eu quis pegar esse produto, falei assim, não, é meu, eu quero. Só que era de uso dela, da Flávia. Aí eu acabei pegando 10 cápsulas, né, emprestadas, né, emprestadas. Aí eu peguei e tomei quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo, eu sempre acordava, eu levantava devagar, como se fosse uma pessoa de idade, né? Que eu rompi o meu ligamento do ombro direito jogando vôlei e também rompi não, fraturei o joelho esquerdo jogando vôlei. Então eu levantava devagar, justamente por causa das minhas dores. E eu percebi que quando eu comecei a tomar o NX-Cap, eu não senti mais dor e o meu abdômen murchou. Aí eu falei assim, mas como assim o abdômen murchou? Não dá para entender, né? Eu falei assim, ó, eu tratei uma dor, mas não tem mais o abdômen. Aí foi a grande sacada, porque o produto, ele trata a inflamação e ele melhora a insulina no sangue. Então, as pessoas que fazem dieta, que não conseguem perder peso, se você começar o tratamento com NX-Cap, você vai conseguir ter um resultado melhor, porque ele melhora a insulina do sangue. Então, você consegue fazer com que a pessoa perca peso mais rápido, justamente por causa dessa desinflamação do nosso organismo. Né? Então, a gente começou, aí eu comecei a indicar os meus pacientes, e eles chegavam, eu cheguei na segunda-feira, eu estava com meu uniforme de trabalho, e eles perceberam que eu estava mais magro. E eles me perguntaram, doutor, o que você fez? Eu falei assim, ó, tomei isso aqui. Aí, na primeira semana, eu vendi 100 NX-Cap. Nossa. Na primeira semana. Eu fiquei desesperado, porque eu falei assim, meu Deus, onde que eu vou arrumar esse NX-Cap? Meu Deus. Aí eu pedi socorro para o Celso me ajudou, né? Obrigado, gratidão ao Celso. E o Silvano ficava doido, eu deixava o Silvano doido. Eu falei assim, Silvano, eu preciso de mais produto, preciso de mais produto. Aí é onde eu tive a ideia, né? Eu fiquei sabendo que a gente podia ter uma franquia. Aí eu acabei conversando com o Celso, ele me orientou, né? Agradeço novamente a ele por causa disso. E eu me tornei um franqueado da Ozontec. Então, hoje, eu consigo levar a saúde mais rápido para meus pacientes. A empresa está dentro da minha clínica. Então, quando o paciente sai da sala, ele já está ali com o produto na mão. Então, não precisa ficar esperando chegar de outro lugar. Ele já pega comigo. Né? Então, é muito mais fácil de você levar o produto. Sem contar que isso auxilia muito no tratamento do cliente, né? Exatamente. Aí, e normalmente, pessoal, eu não consigo vender um só. Eu vendo 3, 4, 5, porque eles veem a verdade nos meus olhos e acaba vendo que realmente o negócio funciona, né? E eles compram 3, 4, 5 produtos. Então é muito mais rápido, eu consigo girar mais rápido os produtos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de dois deles, né? A gente vai falar do Powerful, que é bem interessante, né? E do K2. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, Celso, pode?
Falar um tela? pouquinho também do NX-Cap, né, que ele está na É lâmina. verdade, perdão. O NX-Cap é a base, né, doutor Anderson? Vou falar dele primeiro, depois eu vou falar dos outros. Você põe na tela para mim, por favor? Claro, claro, já vamos iniciar o compartilhamento aqui. Se ficar muito rápido, gente, vocês me avisam que eu vou mais devagar. A gente fica tão encantado com os produtos que aí você quer falar para todo mundo. E a gente morre, né? Fala assim, meu Deus, como que a pessoa não tem a cabeça aberta para poder entender isso, que o negócio é bom, né? Só hoje que a gente vê, infelizmente, pessoas de idade, pessoas mais novas também, a partir dos 40 anos, você indica um produto natural, a pessoa pergunta para se o médico vai deixar tomar. Uma coisa natural, né? Uma coisa natural. É um hortelã, um chá de hortelã. Eu vou ver com o meu médico se eu posso tomar hortelã, mas não pergunta se pode tomar o refrigerante, né? Verdade. Deixa quieto. Vamos abafar esse caso. Bom, o senhor já se apresentou, então eu vou passar essa tela aqui. Tá aparecendo a tela aí, doutor? Sim, está aparecendo. Do NX-Cap. Ótimo. Gente, vamos falar do NX-Cap primeiro, que é o meu xodózinho, né? Então, sem ele, não tem mais jeito. Eu só falo dele, né? O pessoal fala assim, só fala de NX-Cap. Eu falo, porque eu vendi sem NX-Cap e eu vejo que as pessoas estão tendo mais saúde com ele. Bom, vamos falar um pouquinho do NX-Cap, o que ele faz, o que tem dentro dele. O NX-Cap, ele tem o ozônio, né? Na verdade, não é o ozônio, ele é ozonizado. Esses óleos são ozonizados. E o subproduto dele, da ozonização desse óleo, chama-se ozonídeos. Então, o ozonídeo, ele consegue aumentar a capacidade dos produtos naturais a fazerem uma devastação boa dentro do nosso organismo. Né? Então, o que ele tem aí primeiro? Deixa eu ver aqui que está pequenininho, mas eu consigo ler, gente, por causa dos produtos da Ozontec. Ó, óleo de abóbora. O que o óleo de abóbora faz? Todo mundo conhece pessoas, levanta a mão, quem é pré-diabético e quem é diabético. Hoje, 90% das pessoas, quase todas, têm diabetes. Né? Então, o que ele faz? A semente de abóbora. Se você for pesquisar e você for ao médico, a maioria dos médicos hoje, infelizmente, eles não oferecem e não falam para o paciente que ele tem que fazer um exame de vermes. Né? E nós temos muitos vermes no nosso corpo. Então, a semente de abóbora ela é importante para isso. Ela vai lá e ela mata os vermes do nosso corpo. Então, o verme, eu não sei se vocês sabem, eles têm vida própria. Então, se eles para eles continuarem vivos, eles vivem em meio ácido. Então a gente tem que deixar o nosso corpo alcalino. E o que ele faz? Ele dá vontade de comer doce e ele vai lá e faz com que a pessoa coma doce. Sem querer, do nada, assim acontece que você fala, nossa, estou com vontade de comer doce. É certeza quase absoluta que o verme está pedindo esse doce. Então a pessoa vai lá e come o quê? Come doce, come chocolate, come bolo, come tudo relacionado a doce por causa dos vermes. Então, quando você começa a usar o NX-Cap, você começa a matar esses vermes justamente por causa da propriedade da abóbora, da semente de abóbora. Tá? O que tem dentro dele é isso. Então, ele faz uma limpeza desses bichinhos que estão no nosso corpo, então a pessoa começa a viver melhor. E a gente eliminando os vermes, você consegue desinflamar o corpo gradativamente. Tá? Então, a semente de abóbora ela é importante para isso. E nós temos o óleo de girassol. O óleo de girassol, ele tem duas coisinhas interessantes aí, dois óleos interessantes. O ômega 6 e o ômega 9. Então, esses dois óleos, eles são importantes para combater infecções. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma infecção bacteriana, você pode começar a utilizar o NX-Cap por causa desse óleo que vai ser utilizado lá dentro justamente para matar para melhorar a circulação e matar os bichinhos, que são as bactérias. Tá? E nós temos também o óleo da semente de abacate. Ele é bem interessante naquelas pessoas que têm problema de mobilidade. Sabe aquelas pessoas mais idosas que não conseguem se movimentar bem? Então, quando você não tem essa articulação boa, você começa a dar a semente de o óleo de semente de abacate, que aí ele faz melhorar a articulação, então você tem a mobilidade. Você tendo mobilidade, a pessoa consegue se movimentar melhor, e tem pessoas
que vão na minha clínica, pessoas idosas, elas ficam tristes, até entram em depressão, porque não conseguem lavar uma roupa, não conseguem limpar uma casa, não conseguem lavar uma louça. E isso para a gente é tranquilo, a gente que tem a mobilidade. Agora, eles que não têm, eles ficam chateados, então eles querem fazer. O senhorzinho que está acostumado lá pegar enxadinha, pegar na roça, tirar uma plantinha lá, uma erva daninha, né? E ele não consegue fazer isso, aí ele fica frustrado e começa a entrar em depressão. Então, quando você começa a colocar a semente de óleo de abacate na dieta dos pacientes, né? Então ele começa a ver essa mobilidade, inclusive da coluna vertebral. Então, se você quiser ajudar e melhorar as pessoas com mobilidade, podem começar a indicar o NXK. Eu tenho pacientes que eles chegam na clínica, eles vêm de bengalinha bem devagarinho, e eles vão, e tem um corredor grande, é tudo adaptado para pessoas com deficiência, eles vão com a bengalinha deles, ou com a muletinha, ou com aquele andadorzinho. Aí, na hora que eles começam a fazer a ozonioterapia junto com o NXCAP, eles esquecem da bengala. Eles saem da sala sem a bengala. Fala, cadê a bengala? Nossa, eu deixei lá dentro. Fala assim, mas você vai precisar? Não, doutor, eu vou jogar fora hoje. Então, eu fico muito feliz por causa desses tratamentos, tá? E nós temos também uma coisa bem interessante, que é o tocoferol, que é a vitamina E. Nós temos também dentro do NXCAP a vitamina E. A vitamina E ele é um antioxidante bem interessante. Eu não sei se vocês sabem o que é antioxidante, o que é radical livre. O nosso corpo hoje, infelizmente, nós estamos contaminados, porque nós comemos comida com agrotóxico, pesticida, a água contaminada, o creme dental com flúor, que faz muito mal para a nossa saúde, né? Inclusive, tem um testemunho meu próprio com o creme dental. Eu comecei a utilizar e não tenho mais dor nos dentes, não tenho mais nada. Porque o flúor, gente, ele que causa o problema das dores na gente. Não sei se vocês sabem, o homem do bigodinho, quando ele queria escravizar os judeus, eles colocavam flúor na água. Aí, vocês imaginam, tinha mais de 6 milhões de judeus. E se pegassem 10 mil e fosse em cima dos soldados? Eles estavam ferrados. Então, eles tinham que fazer com que os judeus fossem para o abatedouro como se fossem cordeirinhos. Então, eles tinham a ideia. Eles trabalham com frequência, né, com músicas com frequência, fazia meio que hipnotizava esses judeus e jogava flúor na água. E a indústria joga flúor na água até hoje. Né? Então, assim, não é para tratar cárie dentária. Né? É para deixar a gente assim, ó, desse jeito. Aí, quando a gente ouve falar que a semente de abóbora, a semente de girassol e a semente de óleo de abacate faz uma coisa boa, aí a pessoa não consegue fazer isso aqui para ouvir, para entender. Ela fica assim. Ela vai falar assim, eu vou tomar remédio, vou tomar remédio, vou tomar remédio. Aí vai lá, toma remédio para o coração, eu tenho certeza disso. Aí a pessoa vai lá, tem problema no fígado, começa a atacar o rim, aí toma remédio para o rim, ataca o estômago, aí piora o ácido clorídrico, a pessoa não consegue mais digerir os alimentos, dá refluxo, aí só efeito em cascata. Então, a gente não tem uma boa alimentação. Então, infelizmente, nós temos que suplementar com produtos naturais. E a empresa, a Ozontec, ela foi muito inteligente, né? Agradeço ao pessoal da Ozontec, que tiveram essa boa ideia de ozonizar os produtos. Então, nós temos produtos interessantíssimos com nanotecnologia, ela chega muito mais rápido para dentro da célula, então você consegue nutrir o seu corpo, e se o seu corpo estiver nutrido, Deus é tão maravilhoso que fez o nosso corpo perfeito. Então a gente não precisa de ficar tomando medicação. Se a gente tiver um corpo saudável, sem inflamação, você consegue combater qualquer tipo de doença. Então a empresa, pensando nisso, né, começou a fabricar produtos maravilhosos que hoje, até peço desculpa, eu acho que os produtos, eles fazem trabalho de feitiçaria, porque os produtos são muito bons, né? E a gente fica apaixonado pelo produto, gente. Eu sou apaixonado. Eu trabalhei em várias empresas, até hoje eu nunca vi produtos tão bons quanto esse da Ozontec. Não vi.
Então, por isso que eu abri a minha franquia, porque eu vi resultado com os produtos. E se a gente utilizar o produto, a gente consegue vender. Se eu pedir aqui para alguém levantar a mão, a maioria das pessoas que estão assistindo não toma no máximo, toma pelo menos no máximo 1 ou 2 produtos. A gente tem que tomar pelo menos uns 6, 7 produtos aí. Porque nós somos espelho para as pessoas. Aí fala assim, você está tomando? Não, eu não tomo, não. Você passa um creme facial? Não, não passo. O meu cabelo, gente, era calvo. Ele era branco. Então eu comecei a utilizar os produtos, melhorou muito, meu cabelo cresceu. Eu acordo de manhã cedo, parece o cabelo do Milei, lá o presidente da Argentina. Fica desse tamanho. Eu falei, opa, que legal, eu tenho cabelo. Né? Antes eu não tinha. Então eu fico feliz quando eu acordo com aquele cabelo desse tamanho. Aí eu vou lá, penteio o cabelo, passo o meu shampoozinho para crescimento, que é o Ozone For Men. Depois, no finalzinho, eu selo ele com o olhinho como que chama o olhinho mesmo, gente? De açaí. O olhinho de açaí. Pode sair. Isso, que eu amo também de paixão. Eu passo no cabelo dos meus pacientes, eles já compram. Legal. Isso que você falou, né, Anderson, que você estava falando antes, é importantíssimo, né? Quer dizer, na realidade, as doenças, elas ocorrem por um problema justamente na nossa alimentação, que é deficiente. Exatamente. E essa lacuna que o NXCAP preenche, nos trazendo aí saúde, né? Sim. Fortalecendo. Perfeito. Porque ele desinflama o corpo, então a gente consegue ter um resultado melhor. E quando você está desinflamado, o seu corpo começa a metabolizar outras coisas importantes e interessantes. Às vezes dá fome na gente, a gente fala assim, nossa, por que eu estou com fome? O nosso corpo, ele não sabe falar, eu preciso da vitamina B, por exemplo. Ele vai lá e dá fome, aí ele fala assim, quem sabe, né, o Celso me dá essa vitamina B. Aí você vai lá, compra iFood, né, fast food, toma o refrigerante e não tem nenhum nutriente nisso, gente. Aí o seu corpo precisa de novo e fala assim, Celso, você não me deu, me dá a vitamina B de novo. Aí a pessoa vai lá e come tudo de novo porcaria. O que acontece? A pessoa vai engordando, vai inchando, vai inflamando, né? A gordura é inflamatória também, né? O tecido adiposo é totalmente inflamatório, então a pessoa não tem mais saúde. Aí começa a ir ao médico, está com dor de cabeça, aí ele vai lá dar um remédio, aí começa a tomar para o fígado, para o rim, para o intestino, para o pâncreas, e assim vai. E não consegue resolver o problema. Aí fica 30, 40 anos sofrendo, gastando dinheiro. Infelizmente, a maioria das pessoas ganha um salário mínimo e vai 90% do salário mínimo só com remedicação. Infelizmente. Pessoal, só para tranquilizar o pessoal, tá? Nós fechamos os microfones agora para que o Dr. Anderson possa estar aí colocando todo o conhecimento dele para fora, tá? Mas ao final, vocês vão ter espaço para tirar as dúvidas e fazer perguntas, então fiquem tranquilos, tá? Podem aguardar aí que logo, logo nós vamos ter esse momento. O Celso, por favor, pode passar o outro. Ok. É o trimagnésio. Gente, eu vou falar um pouquinho, que a live a gente vai falar sobre os rins, né? E sobre a vesícula. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os rins. Os rins, eles são bem importantes para filtrar o sangue, tá? Ele filtra tudo que tem de ruim que tem no nosso corpo e joga lá nos rins. Mas o rim, ele tem uma função bem importante. Eu não sei se vocês sabem. Eles são órgãos endócrinos. O que são órgãos endócrinos? Eles criam hormônios, tá? Então, esses hormônios são bem importantes. Ele tem um hormônio bem interessante que chama eritropoetina. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Então, ele ajuda a medula óssea a fabricar os glóbulos vermelhos. E se você tiver algum problema renal, você tem essa deficiência desse hormônio e a pessoa começa a ter a deficiência dos glóbulos vermelhos. Aí acontece da pessoa ter cansaço físico, tem um monte de coisa, tem anemia. Então a gente consegue resolver esses problemas através dos nossos produtos que contêm algumas coisas interessantes dentro dele, tá? Então, assim, lembrando, os nossos produtos não são medicação, eles são suplementos e dentro deles tem uma substância, que é essa substância que o nosso corpo precisa para desenvolver alguma função lá dentro, tá? Então, a gente vai falar também da vesícula biliar.
ela é bem importante também, a vesícula biliar, ela fica pertinho do fígado. É que eu não tenho desenho aqui, mas só para vocês entenderem o tamanho do fígado, pertinho dele ali tem a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, ela produz esses sais biliares, né? Na verdade, ela não produz. Ela armazena esses sais biliares, produzido pelo fígado, e esses sais biliares, eles degradam gordura. Então, quando a pessoa começa a comer muita gordura, é ela que vai ter essa ação para digerir. Ela vai começar como se fosse um detergente. Ela vai fazer isso aqui, vai emulsificar e vai mandar essas gordurinhas menores embora. Então, nós vamos ter o benefício da gordura, que vai fazer os triglicerídeos, né, mais o glicerol, que são utilizados para fabricação de hormônios. E o nosso corpo precisa de gordura, de colesterol bom. Tá? Então, assim, quando a gente começa a utilizar, através da alimentação, as gorduras, então é interessante também. Tem pessoas que falam assim, eu não posso comer gordura. Gente, não é que não pode. A gente não pode tomar e comer óleo de cozinha, que faz mal. Agora, gordura não faz mal, tá? Tanto é que os nossos avós, eles cozinhavam em banha de porco e ninguém tinha problema de coração. Então, eu vou falar um pouquinho agora do nosso Powerful, tá? O Powerful, a primeira coisinha que ele tem é a curcumina. A curcumina, ele é uma substância tirada da cúrcuma e é aquele pozinho amarelinho. E ele faz com que as pessoas comecem a melhorar dores. Então, quando você ingere cúrcuma, ele é um anti-inflamatório poderoso. E se você estiver utilizando a curcumina, por causa dessa, que ele não é, ele ajuda a combater a inflamação, quando você tem um rim funcionando de uma outra forma, ou parando de funcionar, é porque ele perdeu a ação dele, ele perdeu a energia dele. E as mitocôndrias que tem dentro dos nossos rins, é uma organela, parece um feijãozinho, uma bactériazinha assim. Ela que ela dá energia para o nosso corpo. Inclusive, ela dá energia para os nossos rins. Né? Então, se você utilizar a curcumina, você consegue dar energia para os seus rins, então a pessoa começa a fortificar esse rim e vai melhorando a filtração, vai melhorando a metabolização da creatina, que também é ali dentro dos rins, e você consegue melhorar até o diabetes, tá? Porque é ali que filtra o açúcar do sangue, a insulina. É ali que faz tudo. Então, se você tiver um rim saudável, através do poder antioxidante da curcumina, você consegue ter um rim melhor, em bom funcionamento. Tá? Então, se a gente tiver com alguma pessoa com problema renal, você pode utilizar o Powerful tranquilamente, justamente por causa da curcumina. Tá? Então, depois disso, nós temos os magnésios, né? O magnésio, ele trabalha, ele tem, assim, ajuda em mais de 200 funções no nosso corpo. E nós temos vários tipos de magnésio. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho dinheiro para usar magnésio. Gente, compra aquele magnésio que vende no mercado, né? Tem pessoas muito humildes, infelizmente, que não conseguem ter uma alimentação rica em magnésio. Então, a gente consegue fazer isso. Mas nós temos na nossa empresa o Powerful, que é excelente, né? Então ele tem os 3 magnésios, que é o magnésio de quelato. Não sei se vocês sabem para que ele serve. O magnésio quelato, ele é armazenado dentro do músculo, tá bom? E dentro dos ossos. Então, quando você tem um osso e um músculo forte, você consegue ter um armazenamento melhor de magnésio. E dentro do magnésio quelato, ele tem 2 moléculas que ajudam a selar o intestino. Não sei se vocês já ouviram falar disso. No nosso intestino, ele tem as vilosidades, né? E ele que vai ali ser absorvido todos os nutrientes. Então, o magnésio de quelato, ele faz isso. Ele tem 2 moléculas de glicina, não sei se vocês já ouviram falar, e essa glicina, ela ajuda a selar o intestino. Então, não passa porcaria, não passa lixo tóxico para dentro do intestino. Então, o magnésio quelato dentro do nosso produto, ele serve para isso.
Então, ele não deixa entrar a toxina para dentro do nosso intestino. E ele tem uma coisa bem interessante, que as mulheres vão gostar. Os homens gostam, mas as mulheres amam. Ele ajuda na produção do colágeno, né? Deixa a pele durinha. Então, aquela pessoa flácida, aquela pessoa que tem aquele famoso tchauzinho, né? Aquela que acumula flacidez interna de coxa, o bumbum caído. Então, se você utilizar magnésio quelato, você vai conseguir ter uma melhor absorção de nutrientes e na produção do colágeno. Essas acho que vocês não sabiam. Verdade, eu não sabia, eu desconhecia dessa informação com É relação bem ao... interessante. Bem interessante. Muito interessante. Então, as mulheres gostam muito. Então, as meninas aí vão adorar tomar o Powerful. É porque eu trabalho com isso, gente. Então, por isso que eu sei um pouquinho dessa área, tá? Então, nós vamos falar agora um pouquinho do magnésio de malato. Vocês já ouviram falar? Tem dentro do produto, né? Então, o magnésio de malato, ele tem uma molécula de magnésio de malato e 2 moléculas de ácido málico. Para que serve isso, gente, o ácido málico? O ácido málico, ele é encontrado dentro do vinagre de maçã, tá? Deixa eu só fechar aqui, gente. Desculpe. Tem uma pessoa que me ligou. Perdão. Não atrapalhou a live, não, né? Não tocou nada aqui, não. Ah, é que tocou aqui, eu desliguei. Até me perdi, me perdoa. Fala de novo, gente. O ácido málico. Magnésio de malato. O ácido málico, ele tem dentro do vinagre de maçã. Então, quando você utiliza o produto que contém ácido málico junto, que é o magnésio de malato, ele ajuda a quebrar a gordura do nosso abdômen. Então, a pessoa que quer emagrecer, ela consegue ter um emagrecimento melhor justamente por causa do magnésio de malato, tá? E ele tem essa substância que é o ácido málico, que ajuda a quebrar gordura. Tá? Então, é bem interessante. E nós temos também, qual outro magnésio que nós temos? O magnésio de taurato. O magnésio de taurato, o próprio nome já diz, né? É um magnésio junto com a taurina. A taurina é uma substância interessantíssima, que ela é encontrada dentro dos energéticos. Só que no energético, ele faz muito mal, porque ele tem uma concentração muito grande. E nos nossos produtos, as dosagens são seguras, né? Foram desenvolvidas justamente para ter uma dose segura. Então, o magnésio de taurato, ele auxilia no metabolismo das proteínas, tá? Então, quando você ingere muita proteína, você pode ter excesso de ácido úrico e você pode atrapalhar a função renal. E quando você utiliza o magnésio de taurato, ele segura esse excesso de proteína, então ele não deixa atacar os nossos rins. Então, ele protege e auxilia os rins. Tá? Então, justamente por isso que nós temos o magnésio de taurato dentro do nosso produto. Tá? Você pode passar outro, Celso, por favor? Vamos passar sim, claro. Vamos vamos agora para o nosso K2. K2. Ó, o K2, ele contém, gente, o óleo de girassol também, né? Como eu falei lá do MX-Cap, o óleo de girassol ele serve para infecções, né? Então, se a pessoa tiver com algum problema de infecção urinária, ele serve muito para isso, justamente por causa do óleo de girassol, tá? Ele tem a função para combater infecções. Então, nós temos a vitamina K1, que aí o pessoal confunde um pouquinho. A vitamina K1, ela serve na coagulação sanguínea, tá? Então, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, por exemplo, ela tem que ingerir essa K1, tá? A K2 é uma outra coisa. A K2 é anti-envelhecimento. Ele trabalha, pessoas que utilizam a vitamina K2, ela consegue combater os radicais livres. Agora eu vou explicar para vocês o que é radical livre. Tudo que a gente come de porcaria, nós produzimos radical livre, que é um lixo. E quando você respira, você faz isso, você também envelhece, porque você está produzindo radical livre. E quando uma pessoa faz academia, vocês podem perceber que as pessoas malhadas, né, até desculpa o palavreado, as gostosas de academia, os bombadão,
eles fazem muito exercício, eles respiram muito rápido. Então, eles produzem mais radical livre. Você pode ver que eles têm um corpo perfeito, maravilhoso, só que o rosto é envelhecido. Justamente por causa disso, do excesso de radical livre no nosso corpo. Então, para vocês entenderem o que é radical livre, o que é antioxidante que tem no nosso produto, o que faz com cada um deles, eu desenvolvi uma parte fácil de explicar para vocês o que é. Imagina, por exemplo, que eu sou a célula, a minha cabeça aqui é a célula, tá? Então, aqui é o antioxidante, que é a mãe e o pai. Eu tenho uma mãe e um pai, né? Infelizmente, os meus pais são falecidos, então eu considero as mamães e os papais como meus papais e mamães aqui da nossa live. Então, eu vou colocar minha mamãe e meu papai aqui e vou colocar o radical livre aqui, que é o bandido. Então, o bandido, ele vai querer me assaltar para pegar o meu celular, né? Então, o que acontece com a mãe e com o pai? Com certeza absoluta. A maioria das mães e dos pais, eles dão a vida para o filho. Então, a minha célula seria o filho, a minha cabeça, a célula. E na hora que ele vai me atirar, o antioxidante ele entra na frente, então ele protege. Ele não consegue atacar a minha célula, então ele dá a vida para a célula. Então ele faz isso aqui. Os dois se anulam, a célula fica intacta. Então é isso que é um antioxidante. Ele dá a vida, ele é a mãe e o pai, ele dá a vida para a célula, tá? E o radical livre é o bandido. Então, quando você tem o excesso de radical livre, a pessoa começa a envelhecer muito rápido. E os nossos produtos, inclusive a vitamina K2, ele é anti-envelhecimento. Ele combate esses radicais livres. Então, ele ajuda em tudo. Ele ajuda no intestino. 97% das pessoas hoje, elas têm deficiência de vitamina K2. Então, a gente precisa dessa nutrição, né, da vitamina K2. As pessoas que utilizam vitamina K2, ela começa a melhorar o físico, começa a melhorar o cansaço. E a vitamina K2, ela é bem interessante, que ela como se fosse um GPS. Quando você faz a suplementação de cálcio, por exemplo, você tem mais ou menos 700 vezes mais chance de morrer de infarto. Ué, mas como assim, gente? Como assim, doutor Anderson? Você usa uma suplementação de cálcio e tem chance de morrer? Sim, porque se você não tiver a vitamina K2, o cálcio ele não sabe aonde ele vai se depositar. Ele entra no nosso corpo e ele começa a se depositar nas artérias, começa a se depositar nos tecidos, nos órgãos. Então, por isso que quando a pessoa tem pedra no intestino, pedra na vesícula e pedra nos rins, é justamente porque esse excesso de cálcio ele tinha que ser acumulado nos nossos ossos, nos nossos tecidos, nos nossos ossos e nossos dentes. Não pode ser nos tecidos. Quando ele fica também acumulado nos olhos, começa a desenvolver catarata. Então, se você tiver uma ingesta de vitamina K2, melhora muito a catarata, porque ele começa a não deixar acumular o excesso de cálcio nos olhos, tá? Então, a gente consegue ter um resultado melhor em relação a isso. E nas artérias e nas veias, a gente não pode ter essas pedrinhas, essas placas. E se você tiver, você acaba morrendo de infarto. Então, a vitamina K2, ela tira esse excesso de cálculo, de cálcio, e joga nos nossos ossos e nos nossos dentes. E quando você, por exemplo, pega cebola e alho, todo mundo gosta aqui, né, de cebola e alho, fala assim, nossa, é um alimento super saudável. Como assim, doutor Anderson? Não é? Agora eu estou ferrado. Você está falando que não é? É e não é. Vixe, agora a cabeça das pessoas ficaram doidas, né? Aí eu vou explicar o porquê. Quando você pega a cebola, o alho, e você frita ele para temperar a comida, para fazer a comida, você libera substâncias, e essas substâncias são tóxicas. Então, ela começa a produzir pedra no nosso fígado, no nosso rim, na nossa vesícula. Então, o jeito mais interessante de você comer comida é você pegar e falar assim, mas deve ficar sonso, sem graça. Não fica. Eu pego o azeite e coloco uma colher de café do sal do Himalaia e eu misturo e tempero o feijão e o arroz. Fica maravilhoso, o sabor fica super agradável e você fica com uma comida mais saudável. Tá? Então, é essa dica que eu dou para vocês.
A cebola e o alho, eles são importantes, eles são bons, mas eles não podem ser fritos, porque se você fritar, começa a soltar essa substância que faz mal para o nosso corpo. Não sei se vocês entenderam um pouquinho sobre isso. Tá? Então, o nosso K2 também, ele faz uma coisa bem importante, que ele ajuda na produção de insulina. Então, se a pessoa for diabética ou pré-diabética, você consegue resolver também uma situação dessa justamente por causa do K2. Ele não é só uma substância que vai lá e tira o excesso de cálcio. Ele também ajuda nessa produção de insulina, tá? E os homens e as mulheres, principalmente homens, que têm muito problema de ereção ou não conseguem ter relação sexual, ele também ajuda na produção de testosterona. Então, a pessoa consegue ter uma vida sexual melhor, tá? E a vitamina D, a nossa vitamina D, ela é bem importante. Para que serve? Nós temos também ela dentro do nosso produto. A vitamina D, ela é interessante porque ela aumenta a imunidade. Lembra quando teve aquele negócio do forminho no rosto, né, que a gente não podia respirar, infelizmente, né, que fechava o nosso comércio? As pessoas falavam que a gente não podia sair de casa e tinha que ficar respirando aquilo. Aí a pessoa respirava o gás carbônico, começava a intoxicar o corpo, o próprio corpo, né? Ficava inflamado, aí você assistia na televisão pessoas sendo enterradas, aí a pessoa ficava desesperada, começava a morrer só de ver aquilo lá. E era um absurdo que falava que não podia fazer uma caminhada, que não podia tomar sol. Gente, o sol é importante. Hoje as pessoas falam assim, não toma sol. É porque faz mal. Mentira, o sol faz bem. O sol faz bem para a nossa saúde. A gente aprende que o sol faz mal para deixar a gente mais doente, para a gente ficar mais dependente de coisas químicas para o nosso corpo. Então a gente tem que tomar sol. Se você pegar o sol entre das 10 da manhã até as 2 da tarde, ele vai melhorar a produção de vitamina D, que vai aumentar a imunidade da pessoa e não vai deixar as pessoas ficarem doentes. Se você introduzir vitamina D na dieta de um paciente, no outro dia ele não vai ter mais dor, ele vai achar que você é Deus, porque ele vai conseguir resolver o problema dele. Tá? Então, se a gente conseguir indicar o K2 para essas pessoas, vocês vão começar a ter um resultado muito bom. Tá? Então, a vitamina K2, ela faz tudo de bom no nosso corpo. Ela tem esse GPS que é importantíssimo. E agora tem uma coisinha bem interessante que eu vou falar para vocês que vocês não sabiam. Vocês falam assim, nossa, gente, o LDL é mal para caramba, né? Gente, ele não é todo do mal. Tadinho dele, não coloca a culpa no LDL, gente. Vocês sabiam que a função do LDL é distribuir a vitamina K2 para o nosso corpo? Então, o LDL é importante para o nosso corpo, tá? O HDL e o LDL. Aí fala assim que ele é vilão. Não, tudo que tem dentro do nosso corpo, em excesso, faz mal. Então, o LDL ele é importante também. E ele é importantíssimo para distribuir a vitamina K2 no nosso corpo. Então, por isso que você tem um resultado bom utilizando os nossos produtos do Powerful, justamente por causa dessa função também. Tá? Então, eu falei só de 3 produtos, assim, então foi bem rápido. Aí, agora eu terminei a minha palestra. Espero que vocês tenham entendido. E agora o Celso pode conversar aí conosco, né, para abrir para perguntas. Vocês podem tirar dúvidas. Eu vou tomar só minha aguinha aqui. E vocês podem bombardear de perguntas que eu estou aqui tranquilo para responder. Maravilha, maravilha. Parabéns, parabéns ao doutor Anderson mais uma vez. É muito bom quando a gente conversa com alguém, ou quando a gente ouve alguém que tem propriedade e conhece sobre o que está falando, né? E o senhor realmente, a gente vê nas colocações, nas entonações, que realmente detém o conhecimento. É maravilhoso isso. Pessoal, eu vou liberar o microfone, tá? E vou liberar também as mensagens no chat. Quem quiser colocar alguma mensagem no chat, falando aí da live, e também quem quiser fazer perguntas, é só o seguinte, pessoal, vamos seguir uma ordem, tá? Eu não sei se as meninas que levantaram a mão ali, elas querem fazer pergunta. Se elas querem fazer pergunta, vamos começar então pela Silene, que foi a primeira que levantou a mão. O microfone está liberado, Silene, pode perguntar.
Boa noite, Anderson. Boa noite. Tudo bem? Bem, graças a Deus, e você? O Anderson, eu achei maravilhoso as suas explicações, viu? Muito detalhe, muito importante, muito rico. E também eu uso o cúrcuma, que você citou aí, que tem muito benefício para a saúde. Eu uso também o magnésio, que também ele é completo também nessas fórmulas aí. Sim. E, por último, que você explicou o dimelato, chama quilato, esses aí, São o magnésio, os magnésios, isso. 3, né? Então, de agora em diante, eu irei passar a usar esse nosso aí, certo? O outro que você falou, o K2, também, muito bom também uso ele, uso a vitamina D3. Então, são uma empresa que é rica em produtos, que ela acaba suprindo todas as nossas necessidades, né? Sim. Então, é maravilhoso. É uma coisa fantástica que apareceu diante da população, que eu acredito que vai trazer um benefício muito grande para todos nós. Sim. Tá de parabéns a Zootec. Essa empresa é rica de coisas boas. Eu mesmo já trato com você, você sabe. E estou muito satisfeita, tá? Também Obrigado. Pelas suas explicações também. Muito obrigado. Obrigado, Olívia. Bom? A Leonor Rocha, quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma explicação? Oi, eu quero. Boa noite. Boa noite. Doutor, gostei muito das suas explicações maravilhosas. Oba. E eu gostaria de saber, eu tenho uma sobrinha que ela fez um transplante de rim. Se ela pode usar o trimagnésio, ela está usando o NX-CAP, mas como ela é transplantada, a gente fica assim com um pouco de cuidado, né, nas coisas para ela tomar. E eu queria saber se ela pode usar o trimagnésio. Ela pode sim. Os produtos, desculpa seu nome, eu esqueci, perdão. Leonor. Leonor, agora que apareceu aqui para mim, perdão. Eu estou te vendo agora. Os produtos, eles são naturais, né? Mas como ela é transplantada, seria interessante você, não sei se vocês têm acesso ao médico que fez a cirurgia, né, do transplante, porque assim, Leonor, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Sim. Os produtos, eles são naturais, né? Eles não têm, assim, efeito colateral. Pelo contrário, eles são benéficos para a nossa saúde. Então, vamos supor que Deus livre e guarde acontece de dar algum problema nesse transplante, né? Nesse órgão. Aí o médico vai falar assim, foi você, Leonor, não fui eu. Né? Então, seria interessante você conversar com o médico, mostrar para ele os benefícios, ver que realmente é um produto natural e que a gente consegue inserir esse produto na dieta dela. Tá? Eu, como profissional, se fosse em mim, eu usaria. Mas a gente precisa ter esse respaldo médico justamente para não ter problema para você futuramente. Tá? A gente sabe que não vai dar esse problema. lado eu entendo. Esse lado eu entendo, né? Porque assim, o transplante, ele é uma coisa muito delicada, né? Afinal, é um órgão diferente que não é dela, né? Que não é dela. Sim. Isso aí eu entendo. Mas ela foi, a médica liberou o NX-CAP para ela. Então, com certeza absoluta, ela vai liberar o Powerful também. Então, é isso. Obrigada, viu, doutor? Nada, boa noite. Obrigado, Leonor, muito obrigado. E essa colocação que você fez agora, finalizando aí que a médica liberou o NX-CAP para ela, é importantíssimo para nós, hein? Muito bom. Obrigado, Leonor. Interessante. Tati, você disse que você é a próxima, Tati. Tem alguém que queira fazer uma pergunta? Boa noite. Oi, Zilda, boa noite. Então, boa noite, doutor. Boa noite. Gratidão aí por transbordar para a gente, tá? No seu treinamento, gostei muito, apesar de não ter conseguido entrar no início. Porém, eu vi aí a parte do K2, e a minha dúvida é o seguinte, que a gente sempre ouve falar que o K2 não pode ser indicado para quem toma anticoagulante. Isso procede? Sim e não. Tá? Na verdade, o K2, ele não serve para isso, é o K1 que ele trabalha na coagulação sanguínea.
O K2 não. Mas seria interessante, não sei quem tem o problema da coagulação. Não, porque a gente sempre, quando vai indicar o K2, a gente pergunta se a pessoa toma anticoagulante, porque diz que é Sim, tá. contraindicado, né, para quem Entendi. toma. Ah, tá. Eu achei que era alguém da tua família, perdão. Se a pessoa tiver com algum problema de coagulação, se tiver o K1 na composição, a gente tem que tomar cuidado, mas o K2 ele não serve para isso. Ele faz outras funções do nosso corpo. Então, eu daria tranquilamente. Eu, como profissional, eu daria. Não tem problema nenhum. Então, no caso, se a pessoa toma anticoagulante, não tem problema estar tomando K2, né? Só que aí a pessoa toma só uma cápsula. Entendi. Obrigada, doutor. Gratidão. Nada. Obrigado, Zilda. Obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais. Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Quer fazer alguma pergunta? Pessoal, lembrando só o seguinte, tá? Lembrando que o Dr. Anderson, tá? Ele é um ozonoterapeuta, ele tem lá o espaço dele em Ribeirão Preto, né? Tem a clínica dele, aí ele está aqui nos passando o conhecimento dele e nos colocando as informações com segurança, tá? Mas não é a Ozontec que está afirmando alguma coisa, tá? Você sempre tem que levar em conta, como o próprio doutor Anderson falou aqui já várias vezes para nós, é importante consultarmos o médico responsável pelo aquele paciente. Não é, doutor Anderson? Sim. Ô Celso, doutor Anderson, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, bem você. Boa noite, Reginaldo. Tá, eu tô com uma polêmica aqui sobre um vídeo que o senhor fez da creatina. Aí eu tô com uma cliente cadastrada que ela toma todos os produtos, só ela não toma só a creatina porque ela só tem um rim. Daí falaram para ela que se ela tomar a creatina vai fazer mal. É errado ou certo? Eu acho que eles... Reginaldo? Pode falar, Reginaldo. Eu acho que eles estão confundindo creatina com creatinina. Eu não sei, eu sei que eu peguei o teu vídeo, coloquei lá, falei, aqui o doutor antes falando que pode tomar. Daí falou assim, mas eu só tenho um rim. Eu vou te falar, Reginaldo, eu acho que será que é meu mesmo? Porque eu não fiz ainda da creatina. E quem pediu esse vídeo é o Celso me pediu para fazer. Então eu tô trocando ideia, então. Tô trocando. Tá, mas assim. Mas eu acho que é você mesmo que fala da couve e tudo. Não, é outra coisa. Mas a couve, eu não falo da creatina, da couve. Aquele é o ozon leve, né? É o ozon leve. Então eu tô trocando a bola. Então ela tem um rim só, ela pode tomar a creatina? Pode. Meu Deus do céu. Perdendo de vender, então, pra ela. Oi? Tô perdendo de vender para ela, então. Sabe por que pode? Porque a creatina, ela melhora a osteopenia, que aí a pessoa que tem esse tipo de problema, normalmente ela perde muita massa magra. Então, a creatina, ela faz isso. Só que aí a pessoa tem que tomar a dose recomendada pelo fabricante, tá? Não adianta pegar lá, colocar 10 gramas do produto e tomar. Você tem que tomar certinho. Então tá. E essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas parabéns, você faz uns vídeos, eu tô te acompanhando, né? Oba! O Celso, esse povo todo me acompanhando. Obrigado a vocês. No meu Instagram? Isso. Eu vou começar a colocar mais vídeos lá, então. Obrigado pelo carinho e por me seguir lá. Show. Obrigado. Obrigado, Reginaldo, pela contribuição. Obrigado. Quero registrar aqui, doutor Anderson, mais 2 franquias presentes. Franquia da nossa grande parceira aqui no Rio Grande do Sul, da Valdirene, de Campo Bom, e da nossa grande amiga e parceira lá de Salvador, da Bahia, Ulícia. Beijão, Ulícia. Eu patrocinei uma pessoa da Bahia, de Salvador. Quando precisar de alguma coisa na Bahia, fala com a Ulícia que essa é fantástica, tá? Bom, vamos ver